Olá, bem-vindos mais uma vez. Obrigado por estarem a assistir os meus vídeos. O meu nome é David Grazes e eu sou fotógrafo. Hoje vou falar um bocadinho sobre o meu percurso de fotografia e da minha entrada no IPF, no Instituto Português de Fotografia. Portanto, eu após ter trabalhado 25 anos na área de seguros, que era a altura de mudar a minha profissão, mudar para uma área diferente. E como fotografia era uma coisa que eu já tinha um interesse muito grande, decidi desenvolver essa parte da fotografia. Portanto, comecei a investigar escolas na área de Lisboa, a ver o que é que elas ofereciam, a localização, os horários, e acabei por optar pelo Instituto Português de Fotografia em Lisboa. Portanto, uma curiosidade sobre o IPF é que o IPF e eu nascemos no mesmo ano, 1969. Eu, como habitualmente, vou-me auxiliar aqui da minha cala, porque estou à vontade de fazer vídeos, ainda não é muito grande, então preciso sempre de recordar algumas coisas. Este curso que eu frequentei era um curso profissional de 2 anos, sendo que me fiquei apenas pelo primeiro ano por uma opção feita na altura. O primeiro ano explorava as diversas áreas da fotografia e o segundo ano então tinha várias especializações: fotografia de moda, fotografia de reportagem, fotografia comercial, fotografia de arquitetura, por aí afora. Fiz o primeiro ano, tinha várias disciplinas: técnica fotográfica, história de fotografia, laboratório digital, composição, fotografia e estúdio e organização de métodos. Houve aqui várias disciplinas que tiveram um grande impacto na minha evolução, todas elas tiveram, claro, mas uma mais que as outras. A disciplina que mais impacto teve em mim foi, sem dúvida, a técnica fotográfica, porque, embora já tivesse umas noções e umas luzes de técnica fotográfica, não a compreendia na sua totalidade. Mas, portanto, técnica fotográfica, sim, teve um grande impacto. Foi um fazer-se luz na minha mente, de saber como a técnica base da fotografia. Outra disciplina que teve uma enorme importância na minha evolução como fotógrafo foi a história da fotografia. E, claro, uma coisa que teve uma importância muito grande foram as aulas de estúdio de fotografia. Eu já tinha pensado muitas vezes todo aquele setting de luzes, de fundos, de como fazer a luz. Portanto, há uma grande diferença em trabalhar com a luz que existe na rua e saber trabalhar com ela, e modelar a luz segundo a nossa imaginação, a nossa aprendizagem. Portanto, e a mim interessa-me muito e gosto imenso de trabalhar com luzes escuras. É uma coisa que me apaixona mesmo. Houve aqui 3 pontos-chave neste meu percurso de 1 ano no IPF. Portanto, foi perceber a técnica fotográfica. A compreensão da técnica fotográfica foi muito importante para a minha evolução. Um outro ponto-chave foi uma fotografia que eu fiz durante uma aula de técnica fotográfica. A técnica fotográfica, falávamos de várias coisas, e entre elas as câmaras de grande formato. E numa aula em que estávamos no estúdio a fazer, eu fiz uma fotografia em que, quando eu olhei para aquela fotografia, percebi que eu estava no sítio certo e era ali que eu queria estar, e era ali que eu projetava o meu futuro, a fazer fotografia. Um outro ponto, o terceiro ponto muito importante para mim, foi uma viagem de estúdio que nós fizemos à Golgã, à Casa Museu Relvas, em que fomos de comboio, uma visita de estudo normalíssima, e durante essa visita um dos professores que nos acompanhava lançou-nos um desafio, e esse desafio era
mais ou menos pelas palavras dele. Às vezes vamos em viagem, estamos a viajar, estamos a deslocar e passamos por sítios e paisagens que gostaríamos de parar, sair e fotografar. Nós estávamos num comboio e não podíamos fazer isso, e o desafio dele foi fotografar essas paisagens que nós víamos e que apetecia parar, sair e fotografar. Nós teríamos uma turma de 15 alunos, mais ou menos, 15 alunos. E aceitámos todo o desafio, começámos a ver fotografias e aconteceu uma situação interessante. Todos começámos a queixar. Porquê? Porque nós víamos as paisagens através das janelas e havia reflexos por todo lado, das luzes dentro do comboio, das outras janelas, e começámos a dizer, isto não é possível, isto tem muitos reflexos, não dá para fotografar essas paisagens. E foi das lições mais valiosas que eu tive na minha estadia no IPF. Ele virou-se para nós e diz assim, é muito simples, vocês têm que pensar como é que vão integrar esses cuidados na vossa fotografia. E realmente uma coisa tão simples, né? E foi o que fizemos, e fizemos trabalhos fantásticos. Foi daquelas frases que já me valeu muitas vezes num outro trabalho que eu tive com um colega também, que estávamos os dois a fotografar. Isto é impossível, não dá. Já viste os holofotes? Estão sempre. Os holofotes estão lá e não vão sair. Tens que pensar como é que vais fazer a fotografia, mas é encaixar os holofotes na fotografia, mais nada. É isso que tens que fazer. E foi isso que aconteceu. Mais um ponto que para mim foi motivador, foi um ponto de orgulho, de conquista. Eu não era dos melhores alunos do IPF, havia lá gente com muita qualidade, muito superiores a mim, a nível de fotografia, a nível de criatividade, em vários níveis, mas é daquelas coisas que orgulho do trabalho que eu estava a fazer, em que fomos fazer uma visita à Casa Museu Doutora Anastácia Gonçalves. Para quem não sabe, é um museu que fica em Lisboa. Eu depois dou a indicação, é um museu pequenino, mas muito bonito. E há aqui uma história engraçada também, que a professora chamou-me malandro, porque nós ficámos a desencontrar a determinada hora à porta do museu, para entrarmos todos em conjunto. Eu baralhei as horas e cheguei muito mais cedo. Cheguei lá, bati à porta, disse o que é que vinha. As pessoas que estavam lá tinham uma ideia, porque o IPF geralmente tem vários protocolos com diversas entidades viradas para a cultura e, portanto, a ideia seria fazer uma visita de estudo, fazer umas fotografias e depois, no fim, fazer uma exposição de fotografias. E eu cheguei lá com o meu equipamento, não estava ninguém, entrei, falei com as pessoas, sim senhora, pode entrar então. E comecei a tirar fotografias, maravilha. Museu vazio, sem ninguém, para mim, pimba. Passado uma hora, chega a professora, chegam os meus colegas e ela vira-se para mim, esteve a falar com a história. Então, estiveste aqui a tirar fotografias? Sim, eu pensava que era, não sei o quê, olha, entrei, falei com as pessoas e elas deixaram. Mas o resultado é que uns dias a seguir a professora, portanto, iam escolher a fotografia para fazer o póster da exposição sobre a nossa visita de estudo e, para grande surpresa minha, a professora projeta uma fotografia, porque nós fazíamos as fotografias, escolhíamos e enviávamos para o professor os trabalhos, para eles avaliarem a nossa evolução na fotografia.
e projeta a fotografia lá no pá. Então, e de quem é esta fotografia? Esta fotografia, então é a fotografia escolhida para o póster da exposição. É evidente que fiquei muito orgulhoso e contente no meio de tantos alunos muito mais brilhantes do que eu a nível de fotografia. A minha fotografia foi a escolhida para fazer o póster da exposição. E pronto, fico hoje por aqui com a minha história e a minha passagem sobre o IPF e uma aprendizagem enorme e decisiva na minha evolução como fotógrafo. Obrigado por assistirem. Até uma próxima.